Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia nos concede o nosso Senhor, é o único mediador entre Deus e homens. Bem-aventurados aqueles que nele depositam a confiança e permanecem dia após dia, sempre em passos firmes na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, e sempre fazendo a vontade daquele que nos recrutou para a boa obra, como bom soldado em Cristo, que não retrocede às atividades civis de outrora, mas que persevera, agradando não os meros mortais, mas agradando aquele que nos chamou, assim como não fazemos para ser visto pelos meros mortais e tampouco para agradá-los, mas sim para anunciar aquilo que o Espírito está sempre a dizer, que nem sempre é aquilo que querem ouvir, mas sim o que precisam, e a palavra diz que sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos. O Senhor nos diz que ele muda os tempos e as estações, a um rebaixa e a outro promove. Nos diz que não te indignes quando vê as leis de uma província violada e um povo oprimido. Sempre tem um que vigia acima daquele que vigia a outro, e sobre ambos há aquele que está acima de todos. Seu trono é majestoso e sublime, mais alto do que os mais altos cumes terrenos, aonde a morada celestial daqueles que depositam nele a confiança e perseveram dia após dia, onde aqui não temos aonde reclinar a nossa cabeça. Os pássaros têm os seus ninhos, as raposas as suas tocas, mas nós temos a nossa morada celestial, pois almejamos as coisas que não perecem, aquilo que é eterno juntamente com Cristo. Mas o Senhor é aquele que diz: governo ímpio governando um povo enfraquecido, o povo geme, o povo é oprimido, ultrajar os mais pobres e necessitados, ultrajar o Criador, aqueles que oprimem, aonde a palavra diz que o Senhor é aquele que trata com cada um deles. Lembrai-vos de Saul, o rei Saul, que pela desobediência ao Senhor, o Senhor lhe retirou o seu espírito e permitiu um outro espírito da sua parte a atormentá-lo. A palavra diz que o Senhor forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Temos o caso de Nabucodonosor, quando o seu reinado foi achado em falta, onde pastou, comeu junto com os animais. O Senhor é aquele que não há quem possa querer dizer por que fazes assim. Ele é aquele que diz: onde estava tu quando estava a alicerçar uma porção de terra seca sobre as águas? Aleluia, aquele que tudo opera e executa. Aquele que nos ensina que ele é aquele, nós falamos de uma sabedoria do alto, e ele, não desta sabedoria dos poderosos, desta era perversa, que vai desvanecendo juntamente com a inteligência de seus pensadores. A palavra diz que eles iriam tropeçar na pedra angular, para que venham saber o que vem a ser sabedoria. Muitas das árvores grandes serão cortadas, porque na verdade o Senhor os coloca num espírito de entorpecimento, assim como o rei Saul, um espírito a atormentá-los.
para que recebam as suas muitas iniquidades. Lembrai-vos do rei Davi, diferente. Ele, quando ali a palavra diz o homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, ele confessou, a palavra diz que aquele que não confessa os seus muitos crimes não alcança o perdão daquele que tem poder para lhe perdoar os pecados. O Filho do Homem que os anjos sobem e descem sobre ele. Por isso, Saul acabou se tornando cauda, assim como o rei Davi ainda lhe foi permitido a oportunidade de se consertar e manteve como cabeça. A palavra diz que a autoridade tem a cabeça, que são aqueles que seguem a verdade, e a cauda, os que amam o prêmio da injustiça e a inverdade, aqueles que trocam a justiça de Deus, o ungido Jesus Cristo, pela injustiça dos homens, trocam a verdade de Deus pela mentira dos homens, preferem a honra dos homens ao invés daquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo. E o Senhor é aquele que diz que obras meramente humanas, destituídas de sabedoria, são achados em falta em sua balança. E ele é aquele que está aos rebaixá-los, aos envergonhá-los inicialmente. E assim nos diz o Senhor, sobre todo o mundo, ele está rebaixando aqueles que seguem a impiedade e oprimindo o povo. Aqueles que amam o prêmio da injustiça e colocam sempre outro fundamento que não seja segundo a pedra angular. Ele é aquele que, como uma pedra que desprende do alto da montanha e cai sobre as suas cabeças. Assim nos diz o Senhor, e assim ele faz, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.